lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos em Ti, nas Tuas promessas, em tudo que for escrito para nós. E Te agradecemos, meu Senhor, por tudo que estás fazendo e ainda farás em nossas vidas, Pai. E nós sabemos que o que farás, Pai, será para a glória do Teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que és. Assim oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amados irmãos, nós com muita alegria, louvando a Deus pela oportunidade que nos dá, nós acolhemos aqui com uma felicidade ter a nossa irmã Juliana Ferron, a quem chamo aqui à frente. A igreja receba com uma calorosa salva de palmas. A nossa irmã Juliana, ela tem uma experiência impactante de vida, uma experiência essa que vai ser partilhada conosco, que mostra que, de fato, não há impossíveis para Deus. Aleluia! Que mostra, de fato, que Deus, Ele é todo-poderoso. Eu vou passar o microfone a ela. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. E ainda que assentados, vamos orar então pela nossa irmã Juliana. Pai amado, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e nós Te agradecemos, porque a obra que fizestes com a vida de Juliana é a obra que tens feito em cada um dos presentes aqui, de acordo com a proporção de suas necessidades. Mas o fato é que o Teu poder é maior do que todo o poder do inferno e todo o poder humano, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que quebra as cadeias e grilhões. Muito obrigado pela nossa irmã Juliana, muito obrigado pelo seu ministério, que tem conduzido, Senhor, tantas vidas a Cristo, que tem, Senhor, traduzido em vidas transformadas para a glória de Cristo. E o que nós pedimos, abençoa o seu partilhar do testemunho nesta noite, abençoa todos os presentes, e o que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. Você está feliz com Jesus? Amém? Obrigado, pastor. Estou muito honrada, muito feliz, né, por estar visitando a igreja pela primeira vez aqui na Tijuca. Né, já tive a oportunidade de estar na igreja de Vila Isabel. É o 3º ano que eu estou com eles lá comemorando o mês de aniversário. Né, e este ano tive a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado ao pastor Lutero, pastora Cláudia, que eu fiquei sabendo agora, que leu meu livro já, né? Que honra, e que gostou. Você vê, né? Gostou, fica a dica, né? Tem 20 lá, né, para vender. Eu sou formada em marketing, então... Quem melhor que a pastora para fazer propaganda do meu livro, né? E tem outros livros lá também, se você quiser dar uma olhada, né? Que são livros de ministérios de ajuda, são livros de quem trabalha nos bastidores, né, com a área da sexualidade, relacionamentos, família, educação de crianças. Então, tem muitos livros que é uma oportunidade de você estar levando uma leitura para casa e se responsabilizar pela sua família, né, pela sua casa, né, ter uma autorresponsabilidade e aprender com quem já trabalha há muito tempo nos bastidores. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por isso. Né. O que eu vou compartilhar hoje com vocês, queridos, é um pouco do meu testemunho, né? Que uma vida não cabe em uma hora. Então, e também não cabe num livro. Por isso que eu estou escrevendo o 2º também, né, para compartilhar outras coisas que o Senhor me lembrou depois de eu ter escrito o 1º. E agora, mais incentivada ainda, que a pastora disse que gostou da leitura, que eu escrevo bem. Preciso terminar o 2º livro. E o que eu vou compartilhar hoje, eu peço que o Senhor, de alguma forma, fale com você. Que essa palavra que você receba no seu coração e que gere vida em você. Né? Que gere vida. Esse é o intuito da palavra de Deus. Ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual é destinada, é lançada. Então, eu oro em nome de Jesus. Palavra de Deus, queridos. Vamos ver. Esse aqui é meu livro, antes de ler um versículo.
Esse é o meu livro que eu trouxe ali, que o Senhor me pediu para escrever durante o tempo que eu fiz um seminário. Logo que eu me converti, depois eu vou falando num tempo cronológico, mas logo que eu me converti, o Senhor me deu um sonho para que eu fosse para um seminário teológico no interior de Curitiba. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, moro lá, toda a minha família mora lá, eu me converti numa igreja no Rio Grande do Sul. E o Senhor, logo no início da minha conversão, Ele me deu um sonho para que eu fosse para esse seminário. E lá nesse seminário, o Senhor me pediu para escrever este livro, através de algumas pessoas, né, que não sabiam muito da minha história, mas eu entendi que era da parte do Senhor. E o título desse livro também, Cansei de Ser Gay, não é criatividade minha, né? O Senhor me deu uma visão, realmente, com o nome desse livro, né? Eu entendi que foi uma visão com o nome desse livro, porque realmente o pecado, ele cansa, né, queridos? O pecado cansa, porque ele não cumpre o propósito. Ele finge que cumpre, ele diz que cumpre, mas os seus caminhos são caminhos de morte. E a resolução dele sempre terá um gosto de morte, de cansaço, de culpa, de desgosto. Por mais que seja recheado, né, com momentos de prazer, momentos de contentamento, ele não cumpre o propósito pelo qual se prontifica, que é nos trazer plenitude, alegria, paz, regozijo. Não cumpre. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e não a realização. Então, um dia eu cansei de estar no pecado, queridos. Eu cansei de uma vida onde todo local que Satanás me dizia que havia a plenitude, a felicidade, a alegria, eu me propus, eu paguei o preço. Falei, eu vou lá e eu vou provar. E eu quero ver se é realmente isso que vai preencher esse vazio existencial, esse vazio de vida, essa sede de infinitude, essa sede de algo eterno, de algo pleno, de algo completo. Então eu paguei o preço de todos os locais, de todos os consumos, de todos os programas, de todas as atividades, onde Satanás me disse que ali estaria então a plenitude. Só que não, né? Não estava. Então eu vou ler uma passagem aqui, para a gente começar, que está em João 8. Eu peguei a Bíblia da pastora emprestada, porque eu esqueci o meu celular dentro de um Uber, há 2 dias atrás, e a minha Bíblia estava lá. João 8 diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia com ele, assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em ato de adultério e fizeram-na ficar em pé no meio de todos. Disseram então a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que nos dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram saindo um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Até aí. Amém, queridos? Essa passagem, queridos, ela retrata um pouco da minha história, né? Onde uma mulher estava na sua vida ordinária, né, na sua vida comum, saciando os seus desejos, as suas vontades,
com alguém tão falho, tão vazio quanto ela, né? Buscando numa criatura, buscando no outro, uma mudança de vida, ou uma satisfação, uma plenitude. E essa passagem diz que ela foi pega, ela foi surpreendida por autoridades, né? Escribas e fariseus. Autoridades que, quem sabe, eram autoridades sobre a vida dela, e não só autoridades religiosas. E essa passagem diz que eles a levaram até Jesus e puseram-na em pé. Então, essa mulher, queridos, eu entendo na minha alucinação teológica que ela foi sendo arrastada até a presença do Senhor. Porque eles a puseram-na em pé diante do Senhor, diante da multidão. Então, eu entendo que essas autoridades, né, sobre a vida dessa mulher, até chegar à presença do Senhor, eles vieram acusando-a de tudo o que a lei a condenava pelas suas práticas. Acusando-a de ser merecedora da morte, por ser adúltera, merecedora da ira, por ser uma meretriz, por estar no pecado. E eles vieram como autoridades, e sim também, quem sabe, pela vida dela, por serem autoridades religiosas, declarando palavras de morte, palavras de condenação sobre a vida dessa mulher. Que eu creio, queridos, que fizeram com que essa mulher acreditasse ser realmente merecedora da morte. Porque ela ouviu isso de autoridade sobre a vida dela. A palavra de Deus diz que ela foi arrastada, né? Trouxeram ela, então puseram-na em pé diante de Jesus. Ela foi sendo humilhada, do ponto onde pegaram ela no ato de adultério, até a presença do Senhor. Ela teve um trajeto, uma vida, um caminho, marcado por palavras de maldição, por palavras de condenação, por palavras que fizeram com que ela acreditasse, ela deu crédito às autoridades sobre quem ela era. Você é uma meretriz, você é merecedora da morte, você é merecedora do pecado. Na lei, eles dizem, né, eles rebatem, eles entregam essa palavra para Jesus. Na lei, manda com que ela morra. Esse era o destino dela e ela creu. Ela creu que ela era isso, merecedora da morte, da ira. Só que a palavra de Deus diz que puseram-na em pé diante da graça. Diante da graça, que é o Senhor Jesus. E eu fiquei meditando hoje à tarde nessa passagem, né, porque ela não estava no meu testemunho, e eu fiquei vendo um pouco da minha história. Logo que eu nasci, ou mesmo antes de eu nascer, e eu vou terminar a reflexão dessa passagem no final da ministração, logo antes mesmo de nascer, queridos, o meu pai, uma autoridade sobre a minha vida, já liberou palavras de maldição sobre a minha vida, rejeitando o sexo do bebê. Meu pai estava esperando um menino. Ou seja, já vinha ao mundo frustrando. As pessoas que deveriam me amar, receber e me incluir numa família, me incluir, me dar um senso de pertencer a um grupo, a um núcleo, amada, né, recebida e celebrada. Então, não foi essa a informação que eu tive quando já estava no útero. A informação foi, não tem ninguém te esperando aqui fora, né? Porque é isso que a rejeição faz com você, né? Mesmo dentro do útero, mesmo no ventre, a gente já recebe, queridos. Existe uma área da psicologia, que eu não sei qual é, que eu não me lembro, mas existe, onde retrata foto de bebês com 6 meses no útero, com feições de tristeza e de alegria, reagindo às emoções externas daqueles que estão esperando, né, como essa família de propaganda de margarina, né, ou não, né? E desde o ventre da nossa mãe, queridos, eu já estava sendo educada acerca da minha identidade, educada acerca da minha sexualidade, educada acerca de quem sou eu, como eu sou valiosa, importante, né, celebrada, assim como essas famílias aqui de propaganda de Doriana, né, onde a mamãe já acorda bela, recatada, maquiada e do lar, né? Então, nós já estávamos ali sendo educados de como é bom ter uma família
e ser amados, ser inclusos, ser recebidos, ser pertencentes, né? Quando a gente acorda e cresce e tem a oportunidade de nascer e crescer numa família funcional. A gente acorda vendo o papai fazendo devocional com os filhos e está ali olhando os meninos, as crianças olhando. Uau, é isso que é uma família? Eu quero ter uma família para mim. É isso que é ser homem. Os meninos estão ali olhando. Eu quero ser um menino, eu quero ser um homem. Igual esse cara aqui, gentil, amoroso, cuidadoso, respeitoso, igual com a minha mamãe. É isso que é ser um homem? Eu quero ser um homem. É isso que é ser uma mulher? A menininha ali está olhando. Acordar maquiada, gentil com o papai, submissa, né? Respeitosa. Então, eu, assim como você, querido, se teve uma oportunidade de nascer numa família dessa, nós já estávamos sendo educados acerca da nossa sexualidade. É bom ser homem através do papai, da mamãe, é bom ser mulher, é bom ter uma família. E qual foi a minha primeira informação? Né? Não tem ninguém te esperando aqui do lado de fora. Né? Então, você já virá ao mundo sem ser celebrada, não tem ninguém te aguardando. Porque o que nós estávamos aguardando não era você, era um menino. E desde muito cedo, queridos, eu comecei a me colocar como criança, de uma forma inconsciente, sim, mas no lugar de objeto de desejo, de alvo de amor dessa família. Quem era o alvo de amor? Um menino ou uma menina? Um menino. Então, desde muito pequena, eu comecei a moldar o meu comportamento, as minhas atitudes, como se eu fosse um menino. Para me colocar nessa posição de ser alvo de amor, porque ser mulher não era suficiente. Não era bom o suficiente, porque é isso que a rejeição faz conosco. Faz com que a gente olhe para dentro, veja algum problema, algum desajuste que eu tenho, algum erro que eu tenho, e eu então tento me ajustar a ser alvo, então, desse amor dessa família. Né? Então, quando eu venho ao mundo numa família assim que não é tão legal, né, queridos? Quem sabe você veio de uma assim, né? Não sei se você veio ao mundo com a informação de nós estávamos esperando você, você foi amado, desejado, planejado, esperado, estávamos esperando você com um quartinho rosa. Né? Quem que veio ao mundo com essa informação? Ninguém, imaginei. Né? É desse jeito mesmo. Então, quais as informações que você veio ao mundo, queridos? Que você veio no tempo extra já, que a fabriquinha já tinha fechado? Isso é rejeição para a criança. Não é o que os pais verbalizam, mas é como a gente entende. Qual a informação que você veio ao mundo? Que veio de uma camisinha que furou? De um aborto que não deu certo? Ou quando você veio, deu treta no casamento? Ou seja, a gente já vem ao mundo com uma carga. Nossa, eu vim e já criei conflito para minha família, já dei problema. E ali nós já estávamos sendo educados de o quanto valioso nós não somos. O quanto não tem ninguém nos esperando, nos celebrando, nos esperando com amor, com desejo, celebrando a nossa vida, assim como Deus celebrou, as estrelas celebraram a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, a minha infância, queridos, foi assim, isolada, sozinha, com sentimento de rejeição, de exclusão. Eu cresci na rua com as piazadas, que nem a gente diz lá no Rio Grande do Sul, jogando bola com as gurizadas. A minha mãe tinha 3 empregos, a minha mãe rejeitou o sexo também, porque o meu pai também queria um menino, então a minha mãe também rejeitou o sexo, mas ela me amou, ela me cuidou. Ela tinha 3 empregos e eu não consegui, por ela trabalhar tanto, ter essa conexão com o feminino, ter referências do feminino. Então, não tinha a mãe presente, não tinha o feminino que viesse da mãe. Então, cresci na rua me referenciando com as piazadas, né, com os meninos, desajustada. Com 10 anos de idade, já vendia picolé e algodão doce na rua para sustentar a minha casa, porque me coloquei na posição de sacerdote, uma vez que eu vi a ausência da presença do meu pai. Não tinha pai, né? Meu pai, com 1 ano de idade, saiu de casa. Então, o meu ambiente, queridos, de crescimento foram 2. Esse aqui,
de rejeição, ambiente de isolamento, ambiente sem vínculos, ambiente onde eu não aprendi a ter vínculos saudáveis, não tinha vínculo. Afeto, porque quem ensina a termos vínculos e relacionamentos saudáveis são os nossos pais, a nossa família. E cresci nesse ambiente aqui também de abuso, onde, com 10, 11 anos de idade, um dos meus tios, que eu tinha como meu pai, que eu coloquei no lugar, porque cresci num ambiente só de mulheres, mas aí quando nos mudamos para o Rio Grande do Sul, nós morávamos em Natal, Rio Grande do Norte, mudamos para o Rio Grande do Sul, eu adotei um tio como meu pai, porque nunca tive referência de pai. E esse meu tio, numa das nossas indas e vindas de passeio, ele me abusou dentro do carro 2 vezes. Então, o meu ambiente na infância, queridos, foi esse de isolamento, de rejeição. E aí cresci desajustada. Com 17 anos, tive o meu primeiro relacionamento homossexual. Já estava me transformando, o meu estereótipo, tem uma foto ali, depois eu vou mostrar para vocês, o meu estereótipo já era de um menino com essa idade, porque não construí uma feminilidade dentro de mim. Fiquei 5 anos, provavelmente dos 14 aos 18, quase 4, 5 anos, fantasiando relacionamentos com mulheres. E no dia em que eu consumei o ato, que foi com uma amiga, o meu cérebro já havia feito aquilo inúmeras vezes, então não foi novidade para mim. Eu já estava viciada em fantasias. E a partir dos 17 anos, comecei, então, me mudei, saí da casa da minha mãe, saí do lar, onde tinha proteção, onde tinha amor mesmo que escasso, onde tinha segurança, e aluguei uma peça de 3 metros quadrados no centro de uma cidade, lá que eu morava no Rio Grande do Sul, onde o esgoto passava do lado, passava dentro do meu apartamento, na varanda, assim, no quintal, onde tinham ratos desse tamanho, baratas, porque era o esgoto do centro da cidade, né? Só que ali Satanás me disse que era o lugar de liberdade, né? Para viver a minha liberdade. Eu tinha que viver ela. E ali eu comecei a usar drogas, usar cocaína, trazer garotas de programa, comecei a me relacionar com ativismo LGBT, comecei a me afundar em drogas, comecei a andar com traficantes da cidade. Todos os dias eu frequentava casas de programa, todos os dias eu bebia e muito, todos os dias eu usava droga e muito. Todos os lugares e todas as coisas onde Satanás dizia, vai lá, é ali que você vai se preencher, que você vai saciar a sua sede, e eu ia. Fossem drogas, fossem ativismo, promiscuidade, prostituição, eu estava lá. Não tive nada do que eu não provei. Tudo onde ele me falou que era para ir, eu fui. E aí, eu lembro que com 25, 26 anos, mais ou menos, eu comecei a promover eventos LGBT também na minha cidade, porque não havia um local próprio, né, para balada LGBT, para o público LGBT se encontrar. Então, eu morei em Porto Alegre há alguns anos e vim de lá com um monte de ideias, fiz cursos de DJ e comecei a promover eventos para o público LGBT na noite também. Reunia o pessoal, reunia a turma, qualquer ligação, tinha 200 pessoas lá já fazendo festa. E assim eu fiquei alguns anos, até que com 28, mais ou menos, eu me encontrava num quadro de depressão, de síndrome do pânico, pensamentos suicidas, e fiquei assim por 2 anos, rejeitando o meu corpo. Eu estava vivendo como transgênero já, não entendia, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, não entendia que eu estava, não sabia dar nome para o que eu estava vivendo, né? Sabia que eu estava rejeitando o meu corpo, escondendo os seios, colocando uma meia para andar entre as pernas, para que eu tivesse a certeza de que eu era um homem, não o outro, mas eu. As crianças paravam perto de mim, cutucavam os pais e perguntavam, o que é aquilo? E eu não sabia quem eu era, né? Que dirá a criança, coitada. Eu realmente estava perdida, confusa, e aos 30 anos, no dia do meu aniversário,
Eu estou contando, depois eu vou ler umas passagens bíblicas e depois eu vou voltando. Aos 30 anos, no dia do meu aniversário, eu resolvi conversar com Jesus, né? Nem existia, eu nem sabia se ele existia. Eu falei para ele, Deus, se o Senhor existe, fazer tudo onde Satanás me disse que havia amor, satisfação, paz, eu fui lá e não tinha. Só tinha morte. Era tudo mentira. Eu prego que as pessoas nascem gays, mas eu não acredito que eu nasci gay, Senhor. Eu não acredito e eu não admito viver alienada. Eu não sou um animal irracional para não ter escolhas. E sentir um desejo e ceder a esse desejo. Eu não admito isso na minha vida. E eu conversando com Deus nesse dia, né, nesse momento aí do meu aniversário, que foi um momento de reflexão, e eu falava para Deus, o Senhor é o dono das perguntas, então o Senhor tem as respostas para esse meu desejo, de onde entrou, como veio, por que está em mim, por que eu sinto ele, se eu não quero ser homossexual, eu não quero me relacionar com pessoas do mesmo sexo, eu quero uma família. E eu não admito viver alienada acerca desse desejo. E eu disse para Deus, eu vou lhe dar 2 meses, Deus. 2 meses. Eu vou entrar na sua igreja, naquela igrejinha lá, ó, tinha uma igreja 1 quadra da minha casa, vou lá naqueles idiota, que era assim que eu falava, né? Naqueles emburrecido, que era assim que eu falava, que passam aqui na frente da minha casa um pastor com um terno pega-pinto, né? Com 15 filhos, uma Bíblia embaixo do braço, uma cara de miserável, mas feliz. Que eu não sei de onde que tira essa felicidade. Eu vou lá naqueles coitados lá, porque eu quero respostas. E eu já fiquei no mundo tempo suficiente, o mundo não saciou as minhas respostas das perguntas que eu tenho acerca do meu desejo. E eu vou lá por 2 meses, eu vou lhe dar essa chance de me trazer uma verdade. Aí eu vou ter uma escolha. Aí eu posso voltar para a homossexualidade e dizer, agora eu sei porque eu desejo mulheres. E eu decido ficar aqui. Eu decido continuar no pecado. Mas eu preciso saber, eu não admito viver alienada. E fui para essa igrejinha. Eu lembro que no primeiro culto, saíam água dos meus olhos, a minha cabeça explodia. Eu morava 1 quadra da igreja, da minha casa até a igreja, eu nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida. Né, que eu sentava, eu não sei se era Satanás ou se era o que era, né? Eu sei que eu não conseguia nem ficar olhando para o pastor de tanta água que saía, eu não estava chorando, era água de tanta dor de cabeça que eu tinha. E eu lembro que o pastor, no primeiro culto, ele falava drento, problema, que eu is, que nós seis, que eu fosse, essas coisas. E eu ficava me remoendo lá no banco, falando, o que esse estúpido tem para me ensinar que eu não sei? E uma luta ali entre eu e Deus, para ficar ali ou ir embora, e eu lembro que eu falava para Deus, não, mas o que eu estou buscando aqui, o que eu quero aqui, é muito maior do que o português desse cara. Ele sabe, ele tem alguma coisa que eu não sei. E eu não vou sair daqui. Eu disse para Deus que eu viria por 2 meses. Então eu vou deixar a minha namorada do lado de fora, minhas drogas do lado de fora, o meu ativismo do lado de fora, a minha imoralidade do lado de fora, e eu vou fingir que eu emburreci, vou entrar aqui, e vou fingir que eu acredito em tudo que esse cara está falando. Eu lembro que num dos primeiros cultos ele chamou alguém que tivesse vício do cigarro, vício da bebida, vício da pornografia. Eu, pastor, vício da promiscuidade, vício da cocaína. Ele, vem, irmã, vem, vamos orar aqui na frente. Aí eu lembro que numa vez ele orou, e eu deixei uma carteira de cigarro, e ele falou assim, isso aqui era o teu Senhor. Eu falei assim, como isso aqui era meu Senhor? Ele disse, você é escrava daquilo que você não domina, daquilo que te domina. Você consegue não fumar? Eu falei, não, eu não consigo não fumar. Ele falou, então isso aqui é o teu Deus. Eu falei, uau. Eu lembro que na manhã seguinte eu fui acender um cigarro e peguei o cigarro e falei, eu não consigo não fumar, né? Então você é meu Deus. Meu Deus, você é meu Deus? Não, você não é meu Deus, não. E parei de fumar. Fumei 17 anos. Parei de fumar há 6 anos, naquele dia.
parei de fumar porque eu tive um entendimento de que aquilo era o meu Senhor. No outro dia eu estava no posto, bebendo uma cerveja, do qual eu bebia várias todos os dias. E aí eu olhei para a cerveja e falei, eu não consigo não beber? Falei, não, eu não consigo não beber. Meu Senhor. Falei, não, você não é meu Deus. Nunca mais bebi. 6 anos. Eu lembro que, alguns dias depois, eu falei para mim mesma, eu não consigo não me relacionar com mulheres? Não, eu não consigo. É meu Deus. Aí eu fui lá e terminei um relacionamento de 2 anos que eu tinha, pelo entendimento que o Senhor me trouxe, de que o pecado era o meu Deus. Eu terminei, depois de 3 meses, fui lá e falei de Jesus para ela, ela veio, se batizou comigo, aceitou Jesus na vida dela também, e o Senhor deu entendimento para ela também. E aí eu queria dividir essa palavra aqui com você, querido, aonde eu creio que começou a nossa busca incontrolável, desenfreada pelo pecado. A palavra de Deus diz que Eva estava de frente para uma tentação, né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dela se obter entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Eu vejo que o nosso descontrole, a nossa fidelidade com o pecado, com a morte, com o prazer no pecado, ele vem daí, de um ser humano que era dotado do Espírito Santo, era pleno do Espírito Santo. Não deu conta de vencer uma tentação, porque escolheu viver o pecado, escolheu viver a injustiça. E aí eu vejo a mulher de frente para uma criatura, uma árvore, certo? E agora faça a analogia. De frente para uma criatura desejável. Já ficou de frente para um bofe desejável? Uma bofa desejável? Desejável ao ponto dela salivar, queridos, porque em outra versão diz que era agradável ao paladar. Ela ficou tanto tempo olhando para essa criatura que ela começou a fantasiar. Esse prazer é inigualável a todos os outros prazeres que me geram vida. E esse prazer, ele não tem aparência de morte. Você vê, né? Tem aparência de agradável, desejável. Não tem aparência de culpa. Não tem aparência de morte. Não tem aparência de pesar. Não tinha, né? Não aguçou todos os sentidos dela com aparência de vida, de um prazer imaginável, inimaginável. Ela já conhecia prazeres, sim, prazeres com vida. Mas existia um prazer, que não é o sexo, mas é só uma analogia. Porque o fruto era fruto, né? Não era o sexo. E ela ficou olhando, queridos, a ponto de ela não dar conta de só olhar. Ela ficou olhando a ponto de ela ter que ir lá e tocar no fruto. Por isso que ela se embanana, eu acredito, quando está falando com Satanás. E eu não podia tocar, você percebe isso? E aí eu vejo Deus permitindo um objeto, uma criatura extremamente sedutora e desejável ao meu alcance. Mas com um mandamento, né? Não coma. Não era uma escolha, era não coma. E aí eu vejo uma árvore que não está rodeada por gaiolas, por jaulas, está desprotegida, acessível. E um ser humano dotado do Espírito Santo, ou seja, capacitado para não desfrutar desse prazer, escolhendo desfrutar, mesmo com o entendimento de que morreria, porque ela fala, Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Ela sabia a consequência de fazer aquilo. Mas ela se deixou iludir por um prazer, que não tinha aparência de morte, tinha aparência de desejável, agradável, e que me daria um entendimento, me deixaria com um senso de ser melhor, de ser mais, ou de ser outra coisa. E aí eu vejo o Senhor desde o início, né? Deus desde o início, deixando o homem livre para exercer uma consciência moral,
de não desfrutar de todos os seus prazeres, porque alguns prazeres são prazeres de morte. Não cercou a árvore, para que o homem exercesse essa liberdade que era o que havia entre ele e a árvore. A sua liberdade. Escolho não desfrutar desse prazer. Sou capacitado por Deus para desse prazer não consumir, porque esse prazer me gera morte. E Deus permitiu o homem livre, né? E aí tem a continuação, é interessante, porque depois que o homem prova, né, depois que o homem come, aí tem uma sucessão de coisas que acontecem, né? Primeiro, ele fantasia que esse prazer não é de morte. Ele não entende que existem limites, e os limites existem para a nossa proteção, para o nosso cuidado. Enquanto o homem vivia na obediência, ele vivia como filho de Deus. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, que ele quis viver pelo seu desejo e não mais pelo desejo de Deus, ele perdeu o Espírito Santo que lhe dava consciência de filho de Deus. E ele se tornou homem morto, corpo e alma, nécros. Ele teve o espírito separado de Deus. Se tornou criatura, se tornou apto a se ver, a se enxergar pela sua alma, não mais através da lente desse espírito que lhe dava consciência de ser filho e que lhe capacitava a não desfrutar de alguns prazeres, a ponto de o Senhor, depois disso, colocar uma espada de fogo flamejante em volta da árvore da vida. Por quê? Porque nós nos tornamos incontroláveis. Agora nós não nos dominaríamos mais. O pecado nos dominaria. Nós correríamos para lá, para nos saciar também daquela árvore. Você está entendendo, querido? Estou tentando fazer uma reflexão, porque eu creio que vem tudo dali. Gênesis 1, 2, 3. E aí Adão começa a se olhar, queridos, já de uma forma distorcida. Não se olhando mais através do Espírito de Deus, mas se olhando através de si mesmo, da sua alma, do seu entendimento. Ele começa a olhar para ele e ver faltas. Ele se torna um ser movido às suas necessidades, às suas mazelas, às suas faltas. Ele já se olha e já se vê indigno, nu. Não se olha mais como filho, não se vê mais como filho, já se vê como um escravo, como um servo de um Deus, né? E não como um filho de um pai. E ali ele perde a identidade dele, que eu creio que é o alicerce da maioria das disfunções na área da sexualidade. É esse alicerce distorcido acerca da minha identidade. Onde Satanás investe para que nós continuemos a cultuar um Deus e não a nos relacionar com um pai. Porque enquanto cultuamos um Deus, estamos longe do coração dele. E é tudo o que Satanás quer. Que fiquemos longe, que comecemos a olhar a Deus como Adão. Como um Deus irado, como um Deus punitivo, como um Deus injusto, como um Deus que vai pesar a mão. E não nos relacionando como um pai, de filho, que conhece o coração do pai, conhece o desejo do pai, e que não precisa mais de normas e de regras, porque entendeu o coração do pai, entendeu a liberdade que há no pai. E ali Adão começa a olhar para si, queridos, para as suas faltas, as suas mazelas, as suas necessidades. E o que é a homossexualidade, senão uma corrida desenfreada por preencher coisas que me faltaram? Porque homossexualidade não tem a ver com sexo, tem a ver com buscas. De tudo aquilo que eu acho que eu não sou, que eu acho que eu não tenho, que eu acho que foi insuficiente. O que Deus me mostrou que eu buscava em mulheres? Afeto de mãe, feminilidade, e aí existe a chamada busca reparativa, onde eu consumo o outro de coisas que eu acho que eu não tenho para colocar o outro em mim. É um canibalismo emocional, onde eu consumo a pessoa para que eu seja, então, o que ela é. Feminina, inteligente, delicada, ou recebo o afeto de uma mulher. Por quê? Porque aqui dentro tinha um buraco, uma falta. E quando o Senhor me falou que era por isso que eu me relacionava com mulheres, entre outras coisas, que não é só isso, porque a homossexualidade ela não tem essa matemática, né?
de esse fato mais esse igual homossexual. Não é assim, mas no meu caso, esse foi um dos motivos. Quando o Senhor me mostrou que isso era um dos motivos pelo qual eu desejava, eu entendi que era um desejo falso. Porque mesmo que eu consumisse, que eu me apropriasse, que eu me relacionasse, eu nunca seria a outra pessoa. Então seria uma gota, né, de um remedinho num buraco gigantesco chamado ausências paternas, rejeição paterna, ausência materna, abuso sexual. E aí eu vejo que eu fugi, assim como Adão, né, fugiu da presença do Senhor, eu fugi para a homossexualidade. Fugi do quê? Fugi do isolamento. Porque toda a atenção que eu recebi da primeira mulher era melhor do que nenhuma, porque já tinha uma vida toda de ausência de pessoas, de presença de afeto. Então, todo afeto era bem-vindo, né? Porque isso foi um dos meus ambientes, ambiente de isolamento, de rejeição. O Senhor me fez perceber esse isolamento há 3 anos atrás, numa praia onde eu fui com a minha família. Quanto tempo eu tenho ali, querido? Saiu o reloginho. O tempo que eu quiser. Hoje tem vigília, então ninguém vai jantar. Às 10h30 chega a pizza, né, pastor? Não, você se livrou hoje, porque meu ônibus sai 10h50. Então, no máximo, a gente vai até 10h50. Brincadeira. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu estava numa praia com a minha família. E eu passei o dia inteiro, dia do Ano Novo, né? Eu passei o dia inteiro arrumando treta com a minha família. Não era o Satanás, era eu. Era eu. Arrumando encrenca com a minha irmã, com a minha mãe e com o meu sobrinho. O dia inteiro em conflito, treta. E eu não sou assim não, mas aquele dia eu estava. E aí chegou 10 minutos antes do Ano Novo, eu olhei para aquela mesa cheia de comida, a minha mãe chorando, não conseguia me olhar, queria que eu sumisse dali. A minha irmã no quarto, queria ir embora, queria me matar, queria que eu sumisse, queria tudo menos me ver, menos a minha presença. E o meu sobrinho não queria nem me olhar. Resumindo, eu olhei para aquela cena de luto e falei assim comigo: por que eu estou confortável? Por que essa cena aqui não me é estranha e não me causa desconforto? Era para estar triste, né? Mas não estou. Por que esse ambiente de exclusão é confortável para mim? Aí o Senhor me fez lembrar qual era o ambiente que eu cresci e do qual eu já sabia lidar, que eu dava conta de estar nele, que era familiar para mim. O ambiente de rejeição, o ambiente de exclusão, o ambiente de não afeto, de não ser desejada ali. Uau, e quando eu me dei conta disso, foi naquelas semanas que eu me dei conta disso, porque eu lembro que no momento eu achei muito estranho a minha sensação de conforto numa situação triste. E o Senhor falou: porque esse é o seu ambiente familiar. Esse é um ambiente conhecido por você, do qual você traz para a sua vida, porque esse é o objetivo do nosso inconsciente. Trazer tudo que nós vivemos lá atrás para o hoje, para que sejamos sempre os mesmos, ontem, hoje e sempre. Amém. Não viver o novo, viver o ciclo de repetições e de ambientes e fazendo essa manutenção dessas tralhas, desses lixos emocionais todos os dias das nossas vidas. Ratificando todos os dias de que somos sempre os mesmos. Uau, eu falei para Deus, quando eu entendi isso, eu entendi também um outro ambiente de imoralidade. O abuso é um ambiente de imoralidade. É um ambiente onde você é inserido, onde pecam em você, onde escolhem por você. Mas você é inserido, e aquele ambiente de imoralidade se torna conhecido. Então, da mesma forma, você traz ele aqui para a sua vida adulta, em formato de pornografias, masturbação, vícios sexuais.
fazendo a manutenção todos os dias dessa tralha para você também estar nesse mesmo ambiente. E aí o Senhor me fez dar mais uma olhada para esse ambiente. Ambiente de mulheres fortes, mulheres que mandam, as mulheres que dominam, as mulheres que sabem. E aí eu vim dar uma olhada aqui nessa minha vida adulta, falando comigo, né, pensando. Se eu casar, eu não posso repetir aquele ambiente. Aí abre parênteses, dá uma olhadinha para a sua vida, né? Qual ambiente que você veio? Se era um ambiente dessas mulheres fortes, autoritárias, dominadoras, e hoje quem veste as calças, né? Às vezes, ou algumas de nós, quem sabe, tem que devolver essa calça para o marido. Por quê? Porque esse foi o ambiente por nós inseridos. Ambiente de violência, ambiente de imoralidade, ambiente de dependência. E aí a gente traz aqui para ser sempre o mesmo, reviver, reencenar e repetir. Homens que tiveram mães dominadoras, ou eles estão até hoje com 40 anos morando na casa da mamãe, ou eles casaram com a própria mamãe. Uma esposa igual a mamãe, que manda neles. Então eu entendi que esse também era um dos meus ambientes. E comecei a romper esses ciclos de imoralidade, de rejeição, de isolamento, para conseguir viver o novo de Deus. Por quê, queridos? Porque eu entendi que essa pessoa aqui, cheia de abuso sexual, cheia de rejeição, cheia de feridas, de traumas, de abandonos, de ausências, esse cara aqui se chama Adão. E a palavra de Deus diz que eu não estou mais em Adão, mas eu estou em Cristo Jesus. E aí eu lembro da passagem logo após o pecado, né? Logo após isso que aconteceu, o Senhor, ele fala para Adão e Eva, né? Onde você está, Adão? Aonde você está? E essa não era uma pergunta geográfica, né? Porque Deus sabia onde ele estava. Essa era uma pergunta espiritual. Aonde você está, Adão? Que eu não o encontro mais em mim. Você tinha em mim uma posição de filho. Você escolheu viver na injustiça e hoje eu não o encontro mais em mim. E aí eu vejo Paulo lá em Filipenses 3 falando assim: tudo que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, eu considero perda para voltar e ser encontrado nele. E aí eu vejo e o Senhor me falou, e me fala, e fala para você também. As promessas do Senhor, queridos, eles não estão sobre essa pessoa aqui viciada, cheia de traumas, que não perdoa, que não abre mão de estar certa, que não abre mão das suas mazelas, do seu mau comportamento, das suas mentiras, do seu lixo emocional. Mas as promessas e as heranças do Senhor estão para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são encontrados em Cristo Jesus. Para os filhos de Deus. E aí eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo sobre a rejeição. Que no momento onde você é rejeitado, você começa a se auto-rejeitar. Rejeitar quem você é, rejeitar a sua vida, nada em você presta, nada em você é bom. Você começa a se olhar com a mesma lente que olharam para você também. Essa aqui é minha irmã, de verdade. Esse aqui não é meu irmão, não, sou eu. Nessa época aqui, queridos, foi em 2012, eu estava em Curitiba. Foi a época onde eu estava pensando, eu já estava com depressão, estava com síndrome do pânico, eu estava pensando já em começar a tomar hormônios e fazer a mudança, a cirurgia de redesignação de gênero. Porque eu já escondia meus seios, eu já me portava como homem. Só que o Senhor, ele me alcançou. Jesus me evangelizou. Porque tem públicos que a gente não vai. A gente não vai porque a gente não quer gerar um desconforto em falar de Jesus. Então, ele mesmo, queridos, ele me apresentou um amor que não queria me levar para a cama, que é um outro capítulo do meu livro, mas um amor que queria saciar todas essas buscas e todas essas sedes que haviam dentro de mim. E aí eu entendo que a palavra de Deus, queridos, fala em... É Tito, né? Tito 2, 11, né?
que fala essa passagem onde a graça, queridos, diz assim, ó, a graça ela se revelou ao homem, e ela se revela e ensina o homem a renunciar às paixões. A graça nos capacita a renunciar, assim como Adão e Eva, queridos, foram capacitados por Deus para não viver alguns prazeres. A lei ela veio para apontar aquilo que eu fazia de errado, e ninguém precisava me dizer que eu estava em pecado. Nos 12 anos que eu fiquei lá, eu sempre soube, porque esse é o propósito da lei e do pecado, é me condenar, é apontar as minhas falhas e dizer que eu não dou conta sozinha, sem Deus. Mas a graça, queridos, é interessante que tem uma outra passagem que eu não lembro onde está, que fala que a lei foi dada por Moisés, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia, né? Você está ligado, está na Bíblia, né? E aí eu fiquei pensando nessas dois contrapontos, né? Por que a lei não me ensinou a renunciar ao pecado? Porque a lei ela não veio para me capacitar, ela veio para apontar o meu erro. Mas ela não veio com um manual de instrução, ela foi dada por Moisés. Quando eu dou algo a alguém, né, eu não preciso estar junto. Eu dou, eu mando por correio, eu envio. Mas a palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por intermédio. Então, quando Jesus vem e traz a graça, ele é o sujeito que está por trás da graça. E ele vem morar em você, em mim. E aí eu fiquei pensando, né? Você está entendendo? Eu fiquei pensando, né? Jesus, ele é a própria graça. E Jesus sabia que o cumprimento de toda a lei daria a ele a ressurreição. Jesus sabia, assim como o salário do pecado é a morte, o preço ou o bônus para quem cumprisse toda a lei seria a vida. Tem uma passagem que ele troca uma ideia com alguém, né? E fala, como que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, cumpra toda a lei e você viverá. O Senhor Jesus, eu já vou costurar essa passagem que eu estou falando. O Senhor Jesus estava dizendo que ele sabia que a morte não suportaria ficar nele. Ele estava dizendo, eu dou conta da morte. Ele estava dizendo, por quê? Porque ele sabia que ele veio para cumprir toda a lei. E nele não havia pecado. Então, quando ele quando ele é levado para o Gólgota, né? Não, para o túmulo, quando ele é colocado lá dentro, a morte entra lá dentro com ele, certo? E aí eu fiquei alucinando na minha teologia. Fiquei alucinando que a morte ficou lá dentro, tentando achar pecado em Jesus. Ficou analisando o Jesus. E Satanás lá fora, né? Esperando. E aí, morte? Achou alguma coisa? E aí, morte? Achou alguma coisa nos pés dele? Não, os pés dele são puros. Ele não anda por caminhos impuros. E aí, morte? Achou alguma coisa nos genitais dele? Não, ele é limpo, ele é santo. Achou alguma coisa nas mãos dele? Masturbação, pornografia? Não, as mãos dele são limpas. Não há pecado nele. E aí eu vejo a morte, queridos, não suportando Jesus e devolvendo Jesus à vida. Pariu Jesus. E aí eu fiquei pensando, né? Se a morte não deu conta de estar em Jesus, um comportamento sobrevive? Um mau comportamento dá conta de estar em você, em mim, um pecado sexual? Um comportamento sexual, dá conta de ficar em mim? Se Jesus está em mim, a morte não deu conta dele, queridos. A morte devolveu ele. Uma mentira, uma homossexualidade fica. Aí, por isso que eu digo que não fui eu que deixei a homossexualidade. Foi ela que se mandou. Ela não deu conta de ficar em mim. Ela que saiu correndo, ela me abandonou. Ela não deu conta da presença de Jesus, queridos. Porque a graça, ela nos ensina a renunciar. E a graça é o próprio Jesus. Ela nos ensina a renunciar. O que a lei vem para dizer que eu não dou conta, que eu sou fraco, que eu sou falho, e vem para apontar o meu pecado, a graça vem dizer, ei. Você é plenamente capacitado a não viver os seus desejos, porque você sabe que as promessas do Senhor não estão sobre esse homem que vive pelas suas necessidades, chamado Adão. Você está naquele onde não há trauma.
Porque em Jesus não há traumas. E tudo que você viveu lá não invalida a palavra de Deus que diz que você está em Cristo Jesus. Todas as experiências, todas as coisas ruins, não invalidam a palavra de Deus, onde diz que aqueles que creram em seu nome, aqueles que o receberam, tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. E nada anula essa palavra na minha e nem na sua vida, queridos. Nenhum fato, nenhuma experiência ruim. Nenhuma experiência ruim. Ah, Juliana, mas você não sabe o que eu vivi. Eu não, mas Jesus estava lá, queridos. Ele sabe. Ele sabe as traições, os abusos, os traumas, as ausências, os excessos. Ele estava lá. E ele diz que tudo isso não é maior do que a graça dele. Tudo isso não dá conta se ele estiver em você. Tudo isso não suporta a presença dele na sua vida. Eu já vou encerrar. E aí, para terminar, né, a passagem que eu comecei a ler no início, de João 8. Eu achei muito interessante porque diz assim, né? A mulher foi posta diante de Jesus em pé, né? Ou seja, uma pessoa com uma vida arrebentada, com verbalizações de maldição sobre a vida dela, que foi essa mulher pecadora, até chegar à presença de Jesus, creu que era indigna, assim como eu criei a minha vida inteira que era órfã de Deus. Essa mulher também cria que merecia a morte, que merecia condenação, e aí ela chega. Então chega a mentira, né? Alguém cheio, recheado de mentiras, com a graça. E aí é muito interessante que a palavra de Deus diz, né? Diz assim, que Jesus continuou a escrever no chão, e quando os acusados ouviram essa resposta, a sua consciência os acusou. Ou seja, quando eles estiveram de frente para a graça, porque eles viviam na lei, a graça tornou o pecado deles identificável por eles mesmos. Eles tiveram uma consciência de que eram pecadores. Isso a graça fez comigo também, queridos. Algo que antes era ordinário, que era comum na minha vida, quando eu recebi a Cristo, a graça me trouxe a consciência e os pecados começaram a ser identificáveis por mim. E aí é interessante que a palavra de Deus diz que foram saindo um de cada vez, a começar pelos mais. Ou seja, aquela mulher cheia de mentiras, quem sabe desde a sua infância, aquelas mentiras mais enraizadas, aquelas mentiras mais velhas, aquelas mentiras desde o útero, onde você é indigno, onde você não é amado, onde você não é querido, onde você não é celebrado. A palavra de Deus diz que foram saindo todas essas mentiras, a começar por aquelas mais antigas, aquelas mais velhas, que fazem com que você não se sinta filho de Deus, não se sinta amado por Deus. Elas foram saindo uma de cada vez, porque as mentiras não suportam a presença de Jesus, que é a graça e que é a verdade. Amém, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, não está mais aqui nas coisas velhas, né? As coisas velhas já passaram. E eis que estamos livres e disponíveis para a herança do Senhor, para as coisas novas, né? Eis que tudo se fez novo. Uma nova consciência de quem eu sou, uma nova consciência de que sou filha de Deus, porque tive o Espírito vivificado e renovei a minha consciência de não ser órfão, mas de ser filha de Deus. Amém, queridos? Vou chamar o pastor para estar orando. Obrigado porque você ficou, que você veio. E depois, dê uma passada ali, leve um livro, compre um livro para você. São livros de pessoas de ministérios que têm bagagem, que têm bastidores, que trabalham com pessoas que precisam de ajuda. Assim como eu precisei um dia. Amém, queridos? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a que todos fiquem de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração nessa noite.
Orações nós fazemos a Deus por 2 motivos. O primeiro motivo é porque nós cremos em Deus. E o segundo motivo é porque nós cremos naquilo que Deus pode fazer, incluindo-se nisto, naquilo que nós não podemos fazer. Porque há coisas que são muito pesadas e muito difíceis, como fardos que muitos carregam, assim também como cadeias que muitos não têm forças para romper. Então, quando oramos a Deus, nós clamamos aquele que nós sabemos que existe, mas que tem poder para nos aliviar os fardos e para romper as cadeias que nós não temos forças para romper. A oração que eu quero fazer nessa noite, e nesse momento eu convidaria a gentileza a que todos fechem seus olhos, é a você que precisa dessa força, desse sobrenatural, dessa intervenção de Deus para Ele entrar na sua vida, e assim como Ele incomodou Juliana naquela igreja, assim como Deus usou aquele pastor para mostrar para ele que havia um Deus sobre a vida dela, que era o cigarro, era aquilo que ela não conseguia dominar, eu quero dizer a você que esse mesmo Deus está presente hoje aqui, te trouxe a este lugar e quer fazer semelhante obra na sua vida. Então eu quero fazer uma oração. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Você que precisa que Deus transforme a sua vida. Deus, há situações que eu preciso romper. Tu falastes comigo nesta noite, e eu te peço, transforma a minha vida. Coloque a mão no seu coração agora, porque essa noite Ele vai te trazer libertação. E a renovação da mente, como foi mencionado aqui, o que Deus fez com a Juliana, é fazer ela enxergar muito além do que ela enxergava. Deus vai fazer isso a você, a tirar as escamas de seus olhos, a fazer com que você enxergue além do que você está enxergando. Pai amado, em nome de Jesus, há vidas que precisam romper com situações que as dominam, há vidas que precisam, Pai, ser transformadas por Ti através de um novo olhar. Porque muitas vezes olhamos para fora quando precisamos olhar para dentro e ver que é um vazio muito grande em nosso coração a ser preenchido. E como dizia Dostoiévski, quando escreve o livro Idiota, o romancista russo, ele escreve dizendo que há um buraco dentro de nós com o tamanho exato de Deus, só Deus pode preencher esse buraco. Por isso eu te peço, Deus, preenche esse vazio nesta noite, que aqueles que estão no vício sejam libertados nesta noite, e que em nome do Senhor Jesus, aqueles que vivem uma vida, Senhor, como a que Juliana experimentou, seja no vício do cigarro, seja no vício das demais drogas, seja no homossexualismo, aqueles que estão acorrentados, Pai, eles sejam libertos nesta noite, porque em Teu nome há poder, Tu tens poder para isto, Deus. Seja uma noite de transformação, e eu digo, Senhor, de maneira mais específica, de libertação, Deus, porque Tu nos chamastes à liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade de João capítulo 8, é Jesus, quando Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai amado, é Jesus. Em Jesus temos a libertação, em Jesus temos a salvação, em Jesus temos o vislumbrar de uma nova vida. Abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro pelos que colocaram a mão nos seus corações, eu oro para os que têm essa dificuldade nessa vida, nessa mentalidade homossexual, que eles possam entender que Tu tens um projeto muito maior, muito mais amplo, libertador, que cura, porque Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que opera maravilhas. E Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Oramos também pela nossa irmã Juliana. Senhor, nos condoemos com o partilhar dela de sua vida, mas também nos alegramos, porque ela conheceu o caminho,
e ingressou naquela vida de um Deus que transforma e um Deus que cura. Nós te louvamos pela vida dela, pedindo o teu sustento, pedindo ao Senhor que a capacite diante desse mundo que nos persegue com tanta intensidade. E eu fico imaginando o peso que ela carrega de tantas lutas, acusações, perseguições, por ter largado aquela vida, Pai. Eu fico imaginando o peso que ela carrega, mas Tu és o Deus que alivias o nosso fardo. Então traz a renovação diária à vida de Juliana, Pai. A vida daqueles, Pai, que abandonaram, Senhor, a vida homossexual, que ingressaram, Senhor, num projeto perfeito que Tens para cada um de nós. Abençoa, sustenta, fortalece e traz aquela alegria, Pai, que é o nosso diferencial. Abençoa aqueles que aqui estão ouvindo essa mensagem, que estão querendo tomar essa decisão, que tomem essa decisão, porque Tu nunca abandonas aqueles, Pai, nunca deixarás aqueles que ingressam no Teu caminho. Então que tomem essa decisão de seguir por onde quer que andares. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Olha, a nossa irmã Juliana estará ali com os livros, creio eu que trouxe bastante. Tem bastante livro? Só tem uns 15 livros dela, desse testemunho Cansei de Ser Gay. É um livro excelente para você ler e para presentear pessoas, mas também temos outros livros da mesma temática semelhante. Então ela estará, eu creio que a melhor pessoa seja a própria Juliana para indicar, caso os livros dela terminem, você queira outros, então você pode estar lá com ela. Eu vou pedir ao nosso irmão Hélio, então, que encaminhe, acompanhe a nossa irmã Juliana ali, a Balcão Literatura, e ali ela pode compartilhar com vocês. Amém, queridos? Vocês conhecem outras igrejas que queiram chamar para dar o testemunho? Então, tem o contato, não tem, no seu próprio livro, o seu contato, esse e-mail? Tem no próprio livro, não tem? Pronto. Tem o cartão também ali, ok? Então, que Deus abençoe. Juliana, muito obrigado. Muito abençoados fomos, viu? E a bênção do Senhor esteja acompanhando cada passo seu. Amém, queridos? Já vamos encerrar esse culto. Eu vou chamar a irmã Cláudia, que coordenou o evangelismo de hoje, que vai nos trazer o relatório, ainda de pé. É breve.